Fala Dev, essa é mais uma aula do curso onde estamos aprendendo HTML e CSS do básico ao avançado. Então, mesmo que você tenha zero conhecimento, quando chegar no final desse curso, eu tenho certeza que você vai sair profissional, que nem eu. Então, bora para cima. Na aula de hoje, nós vamos aprender dois recursos que eles são extremamente importantes quando a gente está trabalhando com HTML e com CSS. O primeiro recurso vai ser os links. E eu tenho certeza que você já usou algum link na sua vida. Talvez você não saiba criar um link no HTML, mas eu tenho certeza que você já usou. Por exemplo, quando você está navegando lá no Instagram e você vê um perfil de uma pessoa que você achou interessante e você clica, aquilo que você clicou, ele é o link e o objetivo do link é te levar da sua página atual para outra página, que nesse caso é o perfil daquela pessoa. E o outro recurso, ele é o ID. Porém, o ID não tem nenhum exemplo que eu possa dar para vocês agora, mas na hora que a gente for programar, eu tenho certeza que você vai entender sem nenhuma dificuldade. E tem uma coisa muito legal que envolve links e IDs, que a maioria das pessoas que estão estudando HTML e CSS, elas não têm a mínima ideia que dá para usar. Porém, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês e tudo que a gente for aprendendo, a gente vai implementando e vai melhorando aquela nossa página, o nosso currículo virtual que a gente está construindo. E para você que está aí se perguntando como assim currículo virtual? Currículo virtual é o projeto que a gente vai trabalhar ao longo desse curso. Então, tudo que a gente for aprendendo, a gente vai implementar dentro desse currículo e no final desse curso você vai sair dominando HTML, CSS e de quebra vai sair com um currículo virtual muito top que já vai te pôr na frente da maior parte dos seus concorrentes. Agora eu vou mostrar para você o meu currículo virtual e a gente está baseando o nosso projeto em cima desse currículo. Ele não vai ficar idêntico porque nesse meu currículo eu utilizo o JavaScript, porém ele vai ficar muito semelhante, vai ficar muito legal. Mas antes da gente começar, não se esqueça de pegar a caneta e o papel, ou então abrir um bloco de notas aí no seu computador e anotar todas as suas dúvidas. E no final da aula você pode pegar e me mandar essas dúvidas que eu vou te ajudar. Como eu estava falando, esse daqui é o meu currículo virtual. Então é um site, que nem vocês podem ver, jonathanjosh.com.br. Aqui tem um breve resumo sobre mim, tem aqui um link para fazer download do meu currículo também. Aqui embaixo tem outras informações que são relevantes e basicamente são um resumo do que eu faço. Então eu trabalho como front-end, back-end e algumas outras ferramentas que eu também conheço. Aqui tem um resumo mais detalhado das empresas onde eu trabalhei, da minha graduação que eu tenho em ensino superior e aqui mais algumas das minhas skills, das tecnologias que eu trabalho. E aqui embaixo só uma parte de contato. E uma coisa eu te garanto, só o fato de eu ter esse site, de eu ter esse currículo online, já faz muita diferença quando uma empresa vem me abordar, porque isso acaba me deixando muito mais profissional do que somente eu enviar um PDF para eles com o meu currículo. A próxima coisa que a gente vai fazer agora vai ser abrir o nosso Visual Studio Code. Esses são os dois arquivos que a gente criou até agora no nosso curso. E eu vou mandar abrir no navegador o arquivo da última aula, que é esse site com tabela.html. Então tá aqui o nosso site e você pode acreditar que sim, esse site um dia ele vai ficar parecido com esse site. É só questão de tempo, até porque a gente está melhorando esse site à medida que vocês vão aprendendo. Então daí você já pode tirar que vocês vão aprender muita coisa para ele ficar tão legal assim. E como eu havia falado na aula de hoje, tá aqui um exemplo de link. Vocês viram que quando eu clico aqui, ele me levou para outro local. Então, se eu clico aqui, ele leva para aqui. Se eu clico aqui, ele leva para outra página. Então, isso é um link. E como eu falei, o ID ele vai ser mais fácil explicar ao longo da aula. Agora que eu já dei um resumo para vocês, a gente já pode pôr a mão na massa. E eu sei que vocês estão bem ansiosos para isso. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse nosso site é criar os links. Aí eu sei que você pode estar se perguntando, mas link para onde? Porque só tem uma página, então para que a gente precisa de um link? E aí que o ID ele vai ser importante, porque quando a gente trabalha com ID, mesmo que a gente só tenha uma página, a gente consegue criar links dentro dessa página. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser atualizar esse nosso menu para a gente utilizar os links. No meu site atual, a gente somente tem 3 links. Um é About, sobre, outro é Resumo e o outro é Contato. E aqui no nosso a gente vai fazer a mesma coisa. Então vou vir aqui no Visual Studio Code. Está aqui o arquivo que a gente vem trabalhado. Vou procurar um menu, e eu já achei ele aqui, foi facinho. Então lá a gente tem 3 links, um é sobre mim, o outro eu vou chamar ele de experiência, e esse último eu vou chamar ele de contato. E tem uma coisa bem interessante que eu acredito que vocês já devem ter percebido, que a tag no HTML para fazer link não é a tag de parágrafo,
A gente estava utilizando ela até chegar nessa aula e aqui a gente já vai poder atualizar. A tag do HTML para a gente trabalhar com links, ela se chama A, então ela é uma tag bem simples. Olha só o que eu fiz, eu substituí o P pelo A e eu vou fazer a mesma coisa para os outros links. Então tá aqui, você já aprendeu uma coisa nova, quer criar um link, o que você precisa fazer? Utilizar a tag A. Quando a gente vem aqui no nosso site, nada mudou, porque a tag A, por si própria, ela não é muito eficiente, porque ela sempre precisa de um atributo para o navegador começar a identificar ela como link, e o atributo que ela precisa se chama href. Então, se eu vim aqui agora e colocar um href, agora se a gente volta lá no nosso site, olha só como é que ele ficou. Ele já mudou o estilo dos nossos textos e agora ele deixa que eu clique nesse link. Porém, como a gente colocou o nosso href vazio, ele não está levando para lugar nenhum. Mas se eu viesse aqui e colocasse https://www.instagram.com, vamos ver o que aconteceria. Se eu clicar em sobre mim, olha só o que ele fez. Ele abriu o Instagram e ele já abriu logado porque eu já estava logado antes. Então, para utilizar um link, a gente utiliza o A e para informar para onde esse link deve levar, a gente deve utilizar o href e colocar um endereço que a gente quer. E além do href, tem outro atributo que a gente pode utilizar no link, que ele é muito útil, que ele se chama target. E o objetivo do target é dizer onde esse link deve ser aberto. Aqui, por exemplo, quando eu clico, ele abre para mim na mesma página que a gente estava. Então, a gente estava lá na nossa aplicação e ele sai e passa aí somente para o Instagram. Mas vamos supor que a gente não quisesse que ele abrisse na mesma aba, porém que ele abrisse na aba nova. A gente faria isso através do target. Então, se eu viesse aqui e colocasse o target e escrevesse a palavra blank, que é o valor válido para esse atributo, olha só o que ele vai fazer agora. Quando eu clico em sobre mim, ao invés de abrir nessa mesma aba, ele criou uma aba nova e nessa aba ele trouxe o link que a gente passou. Porém, na maioria das vezes, a gente não informa o target, por quê? O valor padrão do target, ele se chama self. E o objetivo do self é abrir o link na mesma aba que a gente está, e na maioria das vezes é isso que acontece. Então, se eu venho aqui no Instagram e clico aqui, ele abriu o meu perfil, ele não abriu na aba nova. Se eu clico aqui nesse vídeo, ele não abriu na aba nova. Então, esse é o comportamento padrão. Até por conta disso, o valor padrão dele é o self. Então, quer dizer que se a gente não informar nenhum valor aqui para o target, ele sempre vai abrir na mesma aba. Agora você já sabe que basta utilizar o atributo target, aí você pode fazer o que você quiser. Então, eu vou excluir esse link do Instagram. E eu não sei se você percebeu, mas teve uma coisa que ficou bem engraçada, que os links ficaram um do lado do outro. Porém, não é assim que a gente quer. E aqui a gente teria algumas opções, na verdade, várias opções. Você poderia muito bem vir aqui e colocar um parágrafo em volta desse link. Então, se eu viesse aqui, colocasse outro parágrafo, tá vendo que isso resolveu o nosso problema? E se você me perguntar, Jonathan, colocar um parágrafo ali é a melhor solução? Eu te falaria que não, porém também não é a pior solução. Há outras maneiras de fazer isso. E falando sobre isso, eu vou te dar uma dica de ouro, que eu vejo que muita gente peca e erra muito nisso. E nesse caso, a gente conseguiu resolver o nosso problema utilizando uma tag que a gente já conhecia, que era o parágrafo. Porém, tem muita gente que quando chega numa situação dessa que não sabe o que fazer, ela fica estudando, e ela acaba esquecendo de tentar lembrar quais são as tags que ela já tem na mente dela, ou seja, quais são as ferramentas que ela já conhece, para utilizar aquelas ferramentas ao invés de enlouquecer, tentar estudar, tentar procurar e perder muitas horas e acabar desistindo. Então, se você já sabe que sempre que você coloca um parágrafo, ele quebra a linha, cara, se tu precisar quebrar a linha, e se você não souber outra maneira, usa o parágrafo, que eu tenho certeza que uma hora você vai aprender, e depois que você aprender, a única coisa que você vai fazer é, ao invés de utilizar parágrafo, utilizar aquela nova maneira que você aprendeu. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, P, e uma coisa eu te garanto, não vai ser o fato de você ter colocado o parágrafo aqui que vai tirar uma vaga, porém o fato de você não saber colocar esse parágrafo e perder muito tempo tentando descobrir uma coisa nova, isso sim pode fazer você perder uma vaga, então atenção nisso. Agora que a gente já resolveu esse primeiro problema, a gente pode fazer algumas pequenas melhorias aqui, somente mudando a cor do texto para branco, a cor do texto dos links. Então, vou vir aqui, a gente já tem uma classe menu, e na aula passada a gente tinha visto que tem como a gente pegar
E na aula passada a gente fez isso daqui, que basicamente a gente criou uma classe chamada CardBoxImage, e dentro dessa classe a gente tem um elemento de imagem, então a gente está pegando todas as imagens que estão dentro dessa classe CardBoxImage, e aqui a gente pode fazer a mesma coisa para o menu. Então se a gente vem aqui, ponto menu, por que ponto menu? Porque é a classe que a gente tem aqui do lado de fora, e se a gente colocar o A aqui, que se refere à tag do link, a gente vai pegar todas as tags A dentro da classe menu. Então, se eu vim aqui e colocar um background color red, ele já pegou todos os nossos links e deixou vermelho, mas não é isso que a gente quer, então vou vir aqui e vou colocar color white, que a gente já aprendeu antes, que para mudar a cor de um texto, com o atributo color do CSS. E eu acredito que a gente também pode tirar esse sublinhado que tem aqui. E para tirar esse sublinhado, a gente vai utilizar um atributo novo que ele se chama Text Decoration. E a única coisa que a gente precisa passar para ele é o valor none. Aí ele vai tirar aquela decoração do texto. E vamos supor que eu não conhecesse esse Text Decoration, o que eu faria? Eu viria aqui no Google e digitaria How to remove the underline from links in CSS. Underline é aquele risquinho embaixo. Olha só o que ele falou aqui. Ele tem algumas informações. Quando a gente chega aqui, ó, to remove the underline from links, you can use the CSS Text Decoration property. Então aqui a gente encontrou a nossa resposta. E se fosse em português, como é que eu escreveria? Como remover a linha dos links no CSS, que no caso, linha não, né? Sublinhado, eu tinha esquecido dessa palavra. Sublinhado. Fundamentos e regras básicas do CSS para links. Então, olha só, Text Decoration, none, retira o sublinhado. Text Decoration, underline, coloca um sublinhado. Então, veja que não é difícil você encontrar as coisas se você souber como pesquisar. E cada vez que você vê o pesquisando, você vai trabalhando esse músculo da pesquisa na sua mente. Agora que a gente tem link, o que falta? Falta para onde esse link vai levar. Então, vou voltar aqui no nosso site. Tem uma coisa que eu não sei se você se lembra na aula passada que a gente viu, que foram divs. E eu falei para você basicamente que a div ela é uma caixa para você organizar tags dentro dela. E o que a gente tinha feito nesse caso aqui? A gente tinha essa nossa caixinha e nós criamos uma div para organizar todos esses itens dentro da caixa. Então, aqui a gente tem a nossa div. Aí aqui dentro a gente tem outra div só para colocar a imagem. E aqui a gente tem outra div, que é onde a gente colocou toda essa parte aqui da direita. E nós vamos fazer a mesma coisa agora. Porém, ao invés de criar uma caixa como essa, a gente vai criar divs e cada uma dessas divs vai conter a nossa página. E eu vou mostrar para você e vai ficar um pouco mais claro. A gente sabe que essa primeira parte aqui do site, ela está falando sobre quem sou eu, ou seja, ela está falando sobre mim. Então a gente vai pegar e vai colocar tanto o título quanto essa segunda caixa dentro de uma div, porque elas estão se tratando do mesmo assunto. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma div, vou descer até essa parte aqui dessa caixa, e quando chegar aqui, eu vou fechar essa minha div. Agora, eu só vou indentar ela aqui para ficar mais organizado. E eu vou atribuir uma cor para essa div. Style, background, blue. E eu sei que você pode estar pensando, caraca, mas esse de baixo aqui eu acho que ele não está dentro da div, porque ele não ficou azul. Na verdade ele tá, porém como não tem espaço aqui nessa parte de baixo, mal tá dando pra gente ver. Então só para melhorar isso, aqui embaixo eu vou dar um paging bottom de 30 pixels, só para ficar mais claro pra gente. Então beleza, a gente criou uma div para organizar esses dois carinhas, porque eles estão falando sobre o mesmo assunto, sobre quem sou eu. E quando a gente está falando sobre experiência, se eu voltar aqui no meu site, em experiência eu tenho tanta experiência profissional quanto experiência educacional. E aqui no nosso site a gente tem a parte de educação e a parte de experiência profissional e a parte de tecnologia. E aqui no meu site, aqui embaixo eu também tenho essa tecnologia. E aqui embaixo no meu site também tem uma seção para tecnologia. Então o que a gente vai fazer agora vai ser criar outra div e a gente vai colocar esses três carinhas dentro dela. Educação, experiência profissional e tecnologias. Vim aqui, outra div. E essa div, ela deve ser fechada bem aqui, antes do título de contato. Então, eu vou vir aqui, como sempre, eu vou organizar esse conteúdo. E eu vou fazer a mesma coisa para ela. Style, background color, yellow.
Yellow ficou muito ruim para a gente ver, então vou substituir ela por Brown. Basicamente, a única coisa que a gente fez até agora foi organizar o nosso conteúdo em divs. E a única parte que está faltando para a gente organizar agora é essa parte de contato. Então, vou vir aqui, div, recortei, colei e dentei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, style, background color, pink. Agora que a gente terminou de organizar o nosso site nessas divs, que começa a ficar mais interessante. Mas antes vamos fazer só mais uma alteração para nossa página ficar mais legal. Vou voltar na primeira div que a gente criou. Aqui a gente vai colocar um height. E nesse height eu vou colocar ele de 1000 pixels. Então tá aqui, olha só como é que ficou. Agora, essa nossa primeira seção do site, ela está ocupando praticamente o monitor inteiro. E a gente vai fazer essa mesma coisa para as outras divs. Vou vir aqui, height 1000 pixels. E nessa outra, height 1000 pixels. E eu sei que você não deve estar entendendo nada para que esse maluco está fazendo essas maluquices. Mas tudo isso vai fazer sentido, confia em mim. Então agora, cada seção do nosso site, ela tem um espaço bem legal na nossa página. Por conta desse espaço, a gente vai conseguir começar a criar os nossos links aqui dentro. Porém, como a gente está trabalhando em um site que tem somente uma página, a gente vai ter que utilizar os links de uma forma diferente. E é aí que entra os IDs. Porque o ID no HTML, ele tem algumas funções. E uma dessas funções é permitir que a gente pegue um link dentro dessa nossa página e aponte ela para um ID que a gente determinar aqui dentro. Então, vou vir aqui na nossa primeira div e eu vou criar um ID para ela. É um atributo chamado ID. E esse ID, eu vou chamar ele de About Me Section, que traduzindo para o português seria seção sobre mim. E um ID ele não é nada mais, nada menos do que um identificador único para aquele elemento. Então, da mesma forma que a gente tem o nosso CPF, é como se o nosso CPF ele fosse nosso ID, porque nenhuma pessoa no Brasil tem o mesmo CPF do que outra pessoa. E aqui nesse caso é a mesma coisa. A gente cria um identificador único para esse elemento e a gente não pode ter outro elemento na nossa página que tem esse mesmo ID. Agora eu vou criar o ID para as outras seções. Aqui, nessa div, eu vou criar um ID e eu vou chamar ela de Experience Section, que é para falar da nossa experiência. E aqui embaixo, a mesma coisa, Contact Section. Se a gente vier aqui, não teve diferença nenhuma, porque o ID ele é só o identificador, então ele não muda nada. Para que a gente tenha esse ID, a gente consegue pegar esses nossos links e apontar eles para os IDs na nossa página. A única coisa que a gente precisa fazer é copiar esse ID e colocar no link que a gente quer. Porém, a gente não pode esquecer desse hashtag, porque esse hashtag está querendo dizer que a gente quer que esse link leve para um ID dentro da nossa página. E esse ID vai ser o que a gente colocou aqui na frente. Agora vamos fazer a mesma coisa para os outros. Hashtag Experience Section. E aqui embaixo, hashtag Contact Section. Agora vamos testar. Se eu clico em sobre mim, ele deu uma pequena deslizada aqui para a nossa div. Se eu clico em experiência, ele levou a gente para a nossa seção de experiência. E aqui em cima ele coloca o nosso link. E se eu clico em contato, ele levou a gente para a nossa parte de contato. Então vocês vejam que mesmo trabalhando em um site que ele tem somente uma página, a gente consegue sim trabalhar com links dentro dessa página. Porém, a maioria das pessoas não conhecem isso e a gente chama isso de âncora. E o motivo de eu ter colocado espaços tão grandes é para a gente conseguir ver esses links funcionando, porque da forma que estava antes, a página estava tão pequena que o navegador nem ia conseguir levar para aquele link. Agora que a gente terminou essa nossa parte de link, tem uma parte que está me incomodando muito. Veja só, sempre que a gente clica na parte de contato, o que acontece é que o nosso menu ele some. Por quê? Porque aqui a gente tem uma barra de rolagem e o nosso menu ele rola junto com a página. Mas quando a gente vem aqui no meu site, uma coisa que vocês podem perceber é que essa barra aqui do lado esquerdo ela é fixa. Então, independente do quanto eu role a nossa página, ela sempre continua no mesmo lugar. E esse é o ideal, porque pensa, você está navegando num site, aí você clicou num link do menu e o menu sumiu. Isso ia te deixar muito, muito, muito puto. E essa é a próxima parte que a gente vai trabalhar agora. A gente vai aprender como deixar um elemento fixo na tela utilizando CSS. E quando a gente está trabalhando com CSS, não é difícil fazer isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no nosso menu.
Então, a gente vai vir aqui no nosso menu. No CSS, nós temos um atributo chamado Position. E com esse Position, a gente consegue falar como aquele elemento ele vai se comportar na tela. Ou seja, a gente consegue falar para ele bem assim, cara, sempre que alguém fizer o scroll, eu quero que você fique parado. E para a gente conseguir fazer isso, basta a gente passar o valor fixed. Quando a gente fala que a posição dela é fixada, é como se ele estivesse grudado naquela parte do nosso site. Então, independente do usuário fazer scroll ou não na nossa tela, ou seja, subir ou descer, aquele item ele vai continuar parado. Agora que a gente colocou o position como fixed, a gente consegue ver que algumas coisas mudaram no nosso site. Sim, o menu está fixado. Então, se eu venho aqui, clique em sobre mim, ele veio para o local certo. Se eu clico em experiência, ele veio para o local certo. Se eu clico em contato, a mesma coisa. Mas o nosso site ele meio que deu uma cagada. Então tá aqui o nosso site como ele estava antes, sem o Position Fixed. E agora ele com Position Fixed. O que mudou foi que o nosso menu, agora ele não está ocupando mais 100% da nossa tela. E além disso, o corpo do nosso site, ele aumentou de espaço e ele foi um pouco para a esquerda. Isso acontece porque sempre que a gente coloca o Position Fixed em um elemento, aquele elemento é como se ele parasse de ocupar espaço na tela. Então é como se tivesse todo mundo aqui e o menu, ele não tivesse conseguindo ocupar o espaço desse cara. Mas a partir do momento que a gente coloca um Position Fixed, é como se esse menu nosso deixasse de existir. Então a gente vai ter que fazer algumas alterações no restante da nossa página para fingir para simular que esse menu ainda existe. E basicamente a única alteração que a gente vai ter que fazer é que aqui no nosso corpo da página, olha só o que a gente estava fazendo antes. Aqui no nosso table body, a gente estava dando um paging left de 15%, um paging right de 15%, e o nosso menu, antes, ele ocupava 10% da nossa tela. Mas como eu falei para você, pelo fato da gente ter colocado esse Position Fixed, é como se ele não tivesse mais ocupando esses 10%. E o que a gente pode fazer nesse caso? Simplesmente, a gente pode vir aqui no Paging Left e aumentar de 10% para 25%, que no caso, a única coisa que a gente está fazendo é somando esses 10% que estava aqui. Então, já que ele não existe mais aqui, já que o navegador não está considerando ele aqui, a gente pega ele e coloca ele aqui. E agora o nosso site ele vai continuar da mesma forma que ele estava antes. Se eu comparar ele com a nossa versão antes do Position Fixed, vocês conseguem perceber que o corpo do nosso site ele está exatamente no mesmo lugar. A única coisa que mudou é que o nosso menu, agora ele não está ocupando mais a tela inteira. Porém, o primeiro problema a gente resolveu. Recapitulando o que a gente fez, a partir do momento que a gente colocou o Position Fixed, é como se esse item ele deixasse de ocupar aqueles 10% que ele ocupava antes, que tinha aqui no nosso CSS, que a gente colocou. Então é como se tirasse esse cara aqui, pô, deixou de existir. Então já que ele deixou de existir, e antes a gente estava dando um paging left de 15%, significa que ao invés de 15% a gente ia ter que pegar esse valor que deixou de existir, esse tamanho que ele parou de ocupar, e passamos a aumentar esse paging left. Se eu vim aqui, ó, continuei, deixei os 10% ali, deixei 15%, igual estava antes. O nosso corpo ele foi muito para a esquerda, porque de fato ele está dando um paging left de 15% aqui, porém é 15% para a margem, e antes era 15% para o menu. Então por isso que ele ficava aqui, ó. Então esse espaço que a gente tem aqui, pelo fato de agora meio que não existir mais menu, é como se a gente tivesse vindo aqui, tivesse feito isso, ó. Vou vir aqui, excluir o menu. Por isso que o nosso site foi mais para a esquerda. E é por isso que a gente teve que pegar o tamanho, o edit do menu e colocar ele de paging left. Então espero que... Então se eu venho aqui e devolvo para 25%, aí o nosso site volta a ser como ele era antes. E sobre esse menu aqui, o que a gente pode fazer, eu vou vir aqui no menu e eu vou dar aqui embaixo, eu vou dar um rate de 100%. Então agora ele está ocupando 100% da nossa tela. Então veja que agora o nosso site está muito parecido com o que a gente tinha antes. Porém agora a gente tem um menu que funciona. E olha só que maneiro. E a gente também tem um menu fixo. Então a gente implementou os links e a gente também colocou esse menu como Position Fixed. Agora acredito que a gente já pode tirar aquelas cores horríveis que eu tinha colocado. Então aqui, tira o background daqui. Tira o background daqui. E tira esse último background. Esse rate, por enquanto, a gente pode deixar, mas no futuro a gente melhora ele.
E para deixar o nosso site um pouquinho mais legal, acredito que a gente pode colocar os títulos nessas outras seções que a gente tem. Então vou vir aqui, ó, vou procurar onde a gente tem título. A gente criou uma classe chamada Title para os nossos títulos, então a gente vai fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em Educação, Class Title. Aí tem outro H1 aqui, Class Title. Aqui em Tecnologias, Class Title. E aqui nessa parte de contato, a mesma coisa. Então, olha só, já deu uma organizada um pouco melhor no nosso site. Experiência, sobre mim, contato. E já que essa aula é voltada sobre links, tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar é que o link, quando a gente está trabalhando com CSS, ele tem algumas opções a mais. Então, vou vir aqui, ó. A gente tinha criado para todos os links que estejam dentro de um elemento que tem a classe menu, para o texto dele ser branco e para o text decoration dele ser none. Mas a gente consegue fazer algumas coisas bem legais. Vou fazer a mesma coisa, menu A. Aqui eu vou colocar 2 pontos e eu vou escrever a palavra hover. E esse hover, ele é um atributo que a gente tem no CSS, ele é muito legal. E o que eu estou querendo dizer é que eu vou querer aplicar esse estilo que a gente colocar aqui dentro somente quando o usuário passar o mouse em cima de um link. Esse hover, ele significa em cima. Então, se você passar o mouse em cima de um link, o estilo que estiver aqui, ele vai ser ativado. E nesse estilo, eu vou querer que o text decoration dele seja underline e que o font weight dele seja bold. O text decoration a gente já tinha visto antes, que era para tirar um underline, agora eu estou colocando. E esse font weight, eu não sei se você se lembra, mas nesse curso a gente tinha aprendido a tag B, que ela é para deixar um texto negrito. Porém, no CSS a gente consegue fazer a mesma coisa com texto, somente utilizando esse atributo font weight e bold. Então isso deve deixar o nosso texto em negrito. Então agora, se a gente passa o mouse aqui em cima, olha só o que aconteceu. O texto, ele ficou mais grosso por causa daquele font weight e ele colocou o underline para a gente. E a vantagem de fazer isso é que a gente dá um feedback maior para o usuário, porque quando não tinha nenhum efeito aqui em cima, aí a pessoa sabe, pô, será se é um link? Será se não é? E a partir do momento que a gente faz isso, fica nítido para ela que é um link. E quando a gente está falando de usuário, quanto mais claro deixar para o usuário, melhor, porque aí diminui a chance de ter problema. E além disso, a gente poderia vir aqui também, colocar um background color gray, se eu quisesse. A gente poderia fazer o que quiser. Olha só, agora ficou cinza, porém ficou muito, muito feio. E a gente não vai deixar esse gray. E talvez você deve estar se perguntando, mas Jonathan, esse hover, a gente tem ele somente para link? Não. Quando a gente está trabalhando com CSS, a gente pode usar hover em qualquer lugar. Então, se eu venho aqui e coloco div, hover, background color red. O que eu estou falando para ele? Que qualquer div que tenha no nosso sistema, a partir do momento que o usuário passar o mouse por cima dela, a gente quer que o background dela fique vermelho, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, sempre que eu passo o mouse em cima de uma div, ela está ficando vermelha. E da mesma forma, poderia ser para um H1, por exemplo. Então, se eu viesse aqui, ó, passei em cima do H1, ficou vermelho. Aqui no H1. Passei em cima do H1, ficou vermelho. E é bem legal esse recurso, mas geralmente a gente utiliza mais ele para link, porque é mais comum quando a gente passa o mouse em cima de um link, ele mudar, mas claro, dá pra gente fazer 1 milhão de coisas com isso. Então, recapitulando o que é que a gente fez na aula de hoje, a gente começou a trabalhar com links. Então, a gente aprendeu como fazer links, a gente aprendeu como deixar um item na nossa tela fixo, porque antes, sempre que o usuário ele descia o scroll, essa barra de rolagem, o nosso menu ele estava subindo junto com o scroll, porém isso não é muito legal, porque o ideal é o menu ficar fixo e permitir que o usuário navegue em todo o nosso site sem ter que ficar procurando nada, sem ter que ficar procurando o menu. Além disso, a gente aprendeu como trabalhar com âncoras no HTML, que basicamente é criar um ID para um elemento e depois criar um link e apontar o link para aquele ID, e aquilo cria uma âncora dentro da nossa página e já está funcionando a nossa navegação e ficou bem legal. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Não se esqueça de me mandar todas as suas dúvidas e qualquer sugestão ou crítica que você tenha, por favor, também me mande, porque quanto mais eu melhorar, é melhor para mim e é melhor para você, e esse é o meu objetivo aqui. Espero que vocês tenham curtido e espero que vocês estejam felizes com o resultado que a gente está tendo desenvolvendo esse projeto, e a gente já evoluiu bastante. Fiquem com Deus, até a próxima e beijão.